Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de conhecer a si mesmo. Sempre que eu trago esse tema, e é uma reflexão profunda de uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde a resposta vem dada por Santo Agostinho, que vem nos ensinar uma maneira de como que a gente pode conhecer a si mesmo. E nessa pergunta, o interessante dela é que a resposta é prática. Por tudo que a gente vê aqui na doutrina, né? A gente lê tantos livros, a gente estuda tantos livros, e na verdade, tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, tudo que a gente precisa está nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Se a gente consegue perceber as coisas que acontecem ao nosso redor, se a gente consegue perceber as coisas que nos cercam no nosso dia a dia, coisas que às vezes parecem tão grandes, tão difíceis da gente resolver, e a gente olha para elas com um olhar externo, não com um olhar de quem está envolvido na problemática. Sabe, como se o problema não fosse meu, como se eu estivesse tratando do problema de um amigo? Às vezes as soluções vêm de uma maneira tão mais clara, tão mais nítida, quando a gente faz isso. E aí é muito interessante, porque nesse capítulo do Livro dos Espíritos, é um capítulo onde fala a respeito da perfeição moral. Então a gente já sabe que é algo extremamente difícil, né? Porque a gente está muito longe ainda da nossa perfeição moral. A gente ainda está muito distante disso tudo. E essa situação que a gente vê no nosso dia a dia, elas acabam tomando um rumo um pouco diferente. Essas coisas que a gente vê acabam acontecendo de outro jeito quando a gente consegue colocar em prática pequenas coisas, pequenas situações. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Desculpa, gente, as caixas de som não estão tão legais, está me atrapalhando. Então, desculpa. Se vocês estão me ouvindo, eu falo sem microfone, e aí a gente, está tudo bem? Lá atrás estão me ouvindo bem? Agora voltamos a Santo Agostinho sem chiar. A pergunta é a 919. E a pergunta, eu gosto muito quando essas perguntas vêm desse jeito. O Livro dos Espíritos tem umas perguntas maravilhosas. E a pergunta é direta. A pergunta é assim, olha, sem enrolação, sem a gente precisar ficar se preocupando, não me diga para ler todos os livros possíveis. Assim, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Gente, não é o que a gente quer? O que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo na nossa encarnação? A partir do momento que a gente entende que a gente é um espírito em evolução, que cada oportunidade que a gente tem, que cada chance que a gente tem de estar aqui, no que a gente chama de vida, estar aqui encarnado, é uma oportunidade de aprimorar essa nossa evolução. O que mais que a gente precisa a não ser um meio prático e eficaz? Então eu quero uma coisa que eu consiga fazer, uma coisa prática, simples, não me peça para subir o Everest. Eu quero uma coisa simples, prática e que resolva. Não adianta ser uma coisa prática que não vai me solucionar também. Então, assim, qual é o método prático e eficaz
para que eu melhore nessa vida, para que eu aproveite a minha encarnação e, ao mesmo tempo, que eu possa resistir aos arrastamentos do mal. Aí vem o mal externo e vem o mal que vive em nós. Não vamos terceirizar a culpa aqui também. A gente carrega dentro da gente um mal dentro da gente. Seja o mal de um vício, o mal de uma dificuldade, o mal de algo que a gente ainda não aprendeu, a gente carrega isso dentro da gente. Então, como que eu faço isso? E aí a resposta de Santo Agostinho é maravilhosa. Ele diz assim: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Prático e eficaz. Não é prático? Conhece-te a ti mesmo. E se eu me conhecer a mim mesmo, eu consigo melhorar nessa vida, porque, poxa, se eu me conheço, eu sei as minhas dificuldades. Se eu me conheço, eu sei aonde eu estou falhando. Se eu me conheço, eu percebo aquilo que eu preciso fazer. E se eu me conheço, eu conheço meus defeitos. Eu conheço meus vícios. Eu conheço o que me leva para o outro lado, o que me tira do sério, o que me tira a paciência, o que me irrita, o que me incomoda. Pronto! Resolveu o problema. Mas aí, peraí, né? Não é bem assim. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente ali, em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de isso? Ou seja, o meio prático e eficaz é eu conhecer a mim mesmo. Tudo bem, até aí eu concordo em gênero, número e grau, está tudo de acordo. Só que assim, como? Como que eu faço para conhecer a mim mesmo? Como que eu faço para chegar na minha essência? Porque conhecer a si mesmo, gente, não é fazer currículo. Porque é fácil, a gente diz assim, vamos fazer agora aqui, me fale quem é você. Aí você vai falar assim, eu sou a filha do fulano, a mãe do fulano, a esposa do fulano, eu trabalho com isso, eu faço... Gente, isso é currículo. Isso não é conhecimento de si mesmo. Conhecimento de si mesmo é conhecer quem você é na tua essência. E na nossa essência, o que nós somos? Espíritos imortais. É difícil a gente chegar a esse ponto, né? Por isso que Kardec já joga para a espiritualidade, diz assim, tudo bem, conhecer a si mesmo, ótimo, perfeito, vai funcionar. Agora só me ajuda. Como que eu faço isso? Como que eu consigo conhecer a mim mesmo na minha essência? Como a espiritualidade superior é maravilhosa, Santo Agostinho vai discorrer para a gente tudo que a gente pode fazer para que a gente conheça a si mesmo. E a gente vai ler tópico por tópico, porque eu não tenho coragem de falar nada diferente do que Santo Agostinho falou. Fazei o que eu fazia. E aí é legal, porque quando ele pede algo prático e eficaz, Santo Agostinho não dá uma fórmula mágica. Ele diz assim, fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Façam o que eu fazia quando eu estava aí no lugar de vocês. Não é nada diferente. O que eu estou falando não é impossível o que eu fazia encarnado. Eu não estou fazendo aqui no plano espiritual. Eu fazia quando eu estava exatamente no mesmo lugar que vocês. Ao fim da jornada, à noite, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Ou seja, o que Santo Agostinho falou para a gente fazer? No final da noite, no final do teu dia, você terminou, como você terminou para fazer? Saia um pouquinho do
meio da tua confusão, saia um pouquinho de protagonista da tua história e observe. Faça o papel do observador, como se fosse outra pessoa vendo o que estava acontecendo. E começa a lembrar. O que eu fiz hoje de manhã? Eu cumprimentei o porteiro? Eu cumprimentei o zelador? Como uma outra pessoa observando a cena. Eu falei com quem eu devia falar? Eu dei um sorriso para quem eu encontrei? Eu fui mal educado com alguém? Eu fui grosso? Eu fiz alguma coisa no trânsito? Como que foi quando eu cheguei no meu trabalho? Será que eu falei algo que ofendeu alguém? Será que eu deixei de fazer algo que eu poderia ter? Como um observador vendo as coisas que estavam acontecendo. Quando a gente tira o olhar do protagonista da história, a gente tira um pouco as desculpas que a gente carrega com a gente. Porque é fácil a gente dizer assim, não, eu entrei no elevador e não cumprimentei ninguém porque eu estava morrendo de sono. Mas eu cheguei para o trabalho correndo e nem vi porque eu estava muito apressado, eu estava atrasado, em cima da hora. Eu não cumprimentei o porteiro, poxa, eu nem vi que o porteiro, entendeu? Quando a gente está narrando o nosso ponto de vista, a gente tem as nossas desculpas. A gente tem desculpa, a gente tem que para tudo. Não, mas eu não podia fazer aquilo, eu não podia fazer aquele outro, não deu tempo, eu não pude fazer, eu acordei com uma dor de cabeça. Agora, quando a gente se afasta e olha de fora e diz assim, o que a Tânia fez hoje? Como que a Tânia agiu? E aí ele pergunta 3 coisas. Ele passa em revista o que ele fez. Então ele se lembra de tudo que ele fez durante o dia. Ele pergunta se não faltou fazer alguma coisa, se não faltar algum dever. E se ninguém tinha nada a se lamentar dele. Então ele olha com o olhar do outro que estava interagindo com ele. Poxa, será que eu falei, será que eu respondi isso para minha mãe, meu marido? Será que eu fui grossa com meu filho? Será que meu filho hoje saiu de casa chateado comigo porque, poxa, ele me deu tchau e eu não respondi? Sabe? Então ele pergunta de 3 ângulos diferentes. Ele olha tudo que ele fez, ele pensa se ele podia ter feito alguma coisa a mais, poxa, será que faltou alguma coisa? E ele se coloca no lugar do outro que estava interagindo, pensando, poxa, será que o outro tem alguma coisa para pensar de mim? Quando a gente faz isso, quando a gente consegue ver isso, com esses 3 pontos de vista, você consegue se conhecer e ver o que tem que reformar. Porque se hoje eu pensei, poxa, eu saí de manhã cedo apressado, passei pelo porteiro e não dei bom dia, amanhã o que eu vou fazer? Eu vou passar pelo porteiro e vou dar bom dia. Porque antes de dormir eu estava pensando nisso e eu coloquei isso. Poxa, olha o que eu fiz de errado hoje. Amanhã, no café da manhã, antes do meu filho sair, eu vou dar um beijo no meu filho. Por quê? Porque ontem eu não dei um beijo no meu filho e vai que ele ficou chateado comigo por causa disso. E aí, com isso, ao invés de eu só fazer uma listagem e colocar todas as minhas desculpas na lista, eu começo a modificar as minhas atitudes nas pequenas coisas do dia. Não é nos grandes eventos. Não é no dia, poxa, tem aquele encontro de família, que eu vou encontrar aquele primo que eu não falo há 20 anos porque a gente brigou no jogo e a gente perdeu e eu não falo mais com ele por causa disso. Por causa daquele outro que torce para o outro time e a gente discutiu. Não precisa esperar isso. É com quem faz essa volta. É com quem te cerca. É com quem trabalha com você, com quem convive com você. É com o teu cachorrinho. E às vezes você passa e ninguém percebe ele ali, parado, te olhando, desesperado. É aí que entra as nossas atitudes. E veja como é prático e eficaz. Resolve. A gente consegue fazer. Quanto tempo a gente vai levar para fazer isso? A gente não precisa fazer uma autobiografia, gente. Não é para chegar no fim da noite, pegar um caderno, vamos lá, deixa eu escrever, narrar as minhas 12 horas do dia de hoje. Não.
Não é para fazer uma autobiografia toda noite, é só para pensar. As coisas mais importantes vão vir na nossa mente. As coisas mais importantes vão surgir no nosso pensamento, claro que vão. A gente não tem um anjo da guarda que nos inspira, que nos ajuda? Não é essa uma das funções dele? Nessa hora, o mais importante vai vir à nossa mente. Vamos continuar, que eu acho que eu já me adiantei nisso que eu vou falar. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque me acredita, Deus o ajudará. Eu acabei de falar. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que você censura no outro. Olha isso, gente. Será que, pensa assim, poxa, meu filho saiu de manhã cedo, eu não dei um beijo no meu filho. Quando eu saio e meu filho não me dá um beijo, eu critico o meu filho. Quando meu filho vai e não fala comigo, eu falo, poxa, por que não falou comigo hoje? Tá brigado comigo? O que aconteceu? E aí eu fiz a mesma coisa. Então você para e você pensa, será que o que eu fiz não é o que eu critico quando ele faz para mim também? Será que eu não estou fazendo algo que eu estou criticando nele, mas em mim eu não estou criticando? Se fizestes alguma coisa, que censurais em outro. Se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar. Essa aí é a mais... No filme do Divaldo tem uma conversa dele com a Joana de Ângeles e ela fala exatamente isso. Você sabe que você está fazendo a coisa certa quando você pode chegar em público e falar para todo mundo aquilo que você está fazendo. Quando você tem vergonha de falar para o outro aquilo que você fez, pode ter certeza que não. Pode ter certeza absoluta. Então aqui ele fala, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar, é uma coisa que você pensa assim, poxa vida, olha, aquele momento não deu, você não consegue ir para frente, você não consegue, se você tivesse que sentar e contar para alguém, você não contava. E isso aí é algo que eu duvido que a gente fazendo essa reflexão à noite, a gente não repete. Não repete porque vai ficar martelando na consciência. Vai ficar, na hora que você chegar no mesmo lugar do dia anterior que você fez aquilo, vai vir um estalo na tua cabeça e você vai dizer, ups. Perguntai-vos ainda isso. Olha essa, gente. Antes de dormir. Se aprovesse a Deus me chamar agora, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Se agora, nesse momento, estou indo dormir, Deus me chama para o mundo dos espíritos, eu deixo o mundo carnal. E no mundo dos espíritos não existe nada em oculto. Espíritos se comunicam pelo pensamento, você não consegue esconder o que você está pensando, você não consegue dizer assim, não vou pensar agora, não dá? E aí? Como é que a gente vai ficar do lado de lá? O que eu iria dizer do lado de lá? Pensa nesse momento que o mentor, que o anjo da guarda, parado na tua frente assim. O que você ia falar? O que você ia dizer? Só pensa, só imagina, parado na frente assim. O que a gente ia dizer? A gente ia olhar para ele e ia dizer o quê? Porque ele está vendo o que você está pensando. Não tem o que dizer, ele está lendo o teu pensamento. O livro está escrito ali, ó, tudo que você pensou. Quem você xingou, quem você fez, se você reclamou. Isso tudo sendo igualzinho. Eu estou ficando só nessa faixa do coração.
que a gente ia fazer, gente? Se a gente tem algo que a gente não ia conseguir olhar nos olhos do nosso Criador, é algo que faz a gente pensar e mudar. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. Contra Deus, contra o próximo, mas pensa o que você fez contra você mesmo. Pensa que você matou a academia. Você não foi. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então, olha só. Não é o fim do mundo. Não é para a gente pensar um negócio desse e dizer, meu Deus, eu sou um monstro. Olha quem eu sou. Olha, não. É dizer assim, opa, eu preciso mudar nesse ponto. Eu preciso melhorar nesse ponto. Quando ele fala que a gente está fazendo algo de mal contra nós mesmos, não é nesse ponto. É, na verdade, assim, o que eu estou prejudicando em mim? Quem que eu não perdoei que eu estou carregando essa mágoa comigo? Por que eu estou carregando esse ódio, essa raiva, esse rancor? Por que eu estou remoendo esse problema tanto tempo, tantas vezes? Por que eu não consigo deixar para lá alguém que passou pela minha vida e que não faz mais parte? Por que eu não consigo desejar que essa pessoa seja feliz? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo esquecer? Porque isso tudo só causa mal a nós mesmos. Só causa mal a nós mesmos. É algo que a gente tem contra o outro, mas é um veneno que a gente tem. Então, esse exame de consciência é para que a gente pense nisso. O que a gente pode ter feito contra Deus é algo muito sério. O que a gente fez? O que a gente ofendeu? O que a gente fez? Como que a gente atinge Deus? Atingindo o próximo e atingindo a nós mesmos. Nesse momento que a gente tem que fazer essa reflexão. É o momento da gente se perdoar, da gente entender, poxa, eu tenho essa dificuldade, mas eu vou mudar, eu consigo mudar. Eu estou entendendo a necessidade de mudar. Não é para a gente chegar à conclusão de que a gente não tem mais jeito, não. É justamente o que ele fala. As respostas vão ter dois caminhos. Ou é um repouso para a minha consciência e vai dizer, ufa, hoje o dia foi tranquilo, hoje eu posso repousar em paz. Ou é um alerta da minha consciência que vai dizer, poxa, amanhã lembra de cumprimentar o porteiro. Amanhã lembra de falar com o zelador, dá um beijo no teu filho antes dele ir para não. É essas coisas, é algo que eu tenho que mudar ou a certeza de que a minha consciência está tranquila. Então não é algo para a gente se preocupar e dizer, eu não vou fazer isso, porque eu vou descobrir todos os meus defeitos e aí não tem mais jeito, não é para isso. É um exame de consciência para que no fim das contas, o que a gente está buscando? O autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo. A gente só consegue fazer alguma coisa quando a gente conhece. Não adianta eu querer trocar o pneu de um carro se eu não sei trocar o pneu de um carro. Eu primeiro preciso aprender a trocar o pneu do carro para depois querer trocar. Senão não tem jeito. A gente não consegue fazer algo sem a gente conhecer. Como eu vou querer mudar a mim se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu preciso mudar? Como é que eu vou dizer que eu tenho que aprender a ter paciência se eu não sei quando que eu sou impaciente? Eu vou achar que eu estou tendo paciência o tempo todo. Eu estou cuspindo marimbondo, buzinando feito uma louca. Não, eu tenho paciência, está tudo certo. A gente precisa conhecer os momentos. Saber assim, poxa, por que eu explodi? O que foi o estopim que fez eu explodir naquele momento? Não, peraí. Vou parar. Antes que aconteça, eu já sei que aquilo ali vai fazer isso comigo, então eu já posso prevenir.
Mas direis, como se julgar? Não tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? A gente não tem a nossa lista de desculpas prontas? Não, eu estava com pressa, eu estava distraída. Eu não tinha tomado café ainda, eu só acordo depois que eu tomo café. A gente não tem a nossa lista pronta, daí a gente não vai dizer, tipo, poxa, não era assim? Aí ele diz o seguinte: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outro, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas justas. Então é nessa hora que a gente sai do papel de protagonista e passa para o papel do observador. E pensa, se fosse alguém fazendo isso para mim, como eu me sentiria? O que isso faz a gente lembrar? Não tem uma frase de Jesus que diz assim, que a gente deve amar o próximo como a si mesmo? Se eu estou fazendo algo que se o outro fizer para mim, eu não vou gostar, está descoberta a forma, está descoberto o jeito da gente seguir em frente com isso. É muito difícil? Não é muito difícil. Sabe o que é difícil? A gente parar e fazer. O difícil, hoje todo mundo vai fazer. Hoje a gente sai daqui, a gente chega em casa e a gente lembra assim, o que eu fiz hoje nesse tipo de canto? O que eu fiz enquanto estava lá? Hoje a gente faz. Aí amanhã a gente já não lembra mais. Sabe aquela questão de você tem que fazer as coisas por 21 dias para virar um hábito? É por aí. A gente começa fazendo meio forçado, daqui a pouco fica natural. Daqui a pouco você não vai precisar esperar a tua hora de dormir. Na hora que acontecer alguma coisa, já vai vir. Opa, por que eu agi assim? O que aconteceu? Como que faz isso? Não, peraí, amanhã eu tenho que agir diferente, eu não posso fazer desse jeito. E sabe, a hora que a gente conseguir chegar num ponto em que isso se torne natural para a gente, que esse exame de consciência aconteça de forma natural, aconteça de forma consciente, sabe em que ponto que a gente chegou? No ponto que a gente consegue conhecer si mesmo. Porque se eu sei que aquilo ali vai me fazer mal, eu posso evitar. Se eu sei que aquele ambiente, isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? A gente sabe assim, a hora do cafezinho é a hora que todo mundo vai lá para fazer a fofoca. Se eu me conheço, eu tomo café no horário. Eu não vou para lá. Por quê? Porque eu sei que se eu for, eu vou entrar lá junto. E se eu entrar lá junto, eu vou fazer algo que eu condeno no outro que não está legal. Então eu não quero que façam para mim, eu não quero fazer. Então, a partir do momento em que eu consigo entender aonde isso me faz mal, aonde isso é o gatilho que me leva a cometer algo que eu acho errado, eu estou começando um pouquinho de cada vez a conhecer a mim mesmo. E se eu consigo conhecer a mim mesmo nisso, eu já não estou melhorando um pouquinho? Se eu já estou fugindo da hora do cafezinho para não participar da roda de fofoca, eu já estou tirando isso da minha vida. Eu já estou tirando esse vício da minha vida, eu já estou tirando essa dificuldade, eu já estou vencendo etapa, porque daqui a pouco esse troço vai ficar tão estranho que não vai mais fazer parte de você. Você vai ver o pessoal reunido no cafezinho fazendo a fofoca e você vai estar sereno, como se nada tivesse acontecendo. Não mexe mais com você, por quê? Porque você superou. E quando você superou, não era isso que a gente queria lá no começo? Qual foi a pergunta inicial? A primeira pergunta. Qual é o meio prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mundo? Se eu sei
que a roda do cafezinho vai me levar para a fofoca, eu não vou para a roda de cafezinho, eu resisti ao arrastamento do mal. Ponto. Isso serve para a roda de cafezinho, serve para a briga da família, serve para a confusão no trânsito, serve para coisas muito menores. Só que eu só consigo isso a partir do momento que eu sei o meu ponto fraco, que eu sei o que me faz mal, que eu sei aonde está o meu defeito. E aí, só para finalizar, para a gente sair daqui com a orelha um pouquinho mais quente, se a gente conseguir fazer tudo isso que Santo Agostinho nos falou, a gente vai para um passo um pouquinho adiante e diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para alguém. A gente acabou de descobrir a fórmula de se tornar um homem de bem. Porque para que a gente se torne um homem de bem, a gente tem que praticar a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. O que quer dizer praticar essa lei na sua maior pureza? É praticar ela com naturalidade. É praticar ela de uma forma linear, de uma forma não forçada. É não ter que forçar algo a partir do momento em que a justiça, o amor e a caridade fluir de nós, a gente está praticando essa lei na sua maior pureza. E quando a gente consegue fazer isso, a gente está descrito exatamente como uma das coisas mais difíceis que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a descrição do homem. O homem de bem é aquele que segue a lei divina. E a maneira de fazer isso é exatamente se pegar o que está escrito ali. E tudo que Santo Agostinho colocou, parágrafo por parágrafo, é exatamente a mesma coisa. Se interroga a consciência, se pergunta a si mesmo se não fez nenhum mal, se viu, se não teve nenhuma oportunidade de fazer o bem que passou batido, se consegue enxergar que só fez para o outro aquilo que gostaria de fazer. Gente, o Evangelho não é uma lição impossível. Jesus não veio trazer para a gente algo impossível da gente atingir nunca. Jesus veio nos trazer lições práticas para nós, para as pessoas que a gente convive, para o nosso dia a dia. E se a gente conseguir trazer isso para dentro de nós, se a gente conseguir dentro da nossa casa mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho, a gente vai estar contribuindo para uma mudança absurda que está acontecendo no nosso mundo. As mudanças, às vezes a gente fica dizendo assim, não, quando melhorar eu consigo fazer. Quando eu mudar de emprego, ali eu posso fazer. Quando eu mudar de cidade, quando mudar o governante, quando mudar... A gente fica esperando acontecerem coisas para que a gente tome atitudes. São as nossas atitudes que fazem as coisas acontecerem. É eu mudando a minha maneira de agir na minha casa que eu dou exemplo para que aqueles que convivem comigo mudem também. Querem um exemplo prático só para a gente terminar? Isso é um exemplo prático meu, tá? A vida inteira eu aprendi que as coisas se resolviam no grito. Quem grita mais consegue mais. Quem grita mais alto resolve as coisas.
E aí o que acontece? Você acaba criando um ambiente onde funciona só desse jeito. Então, para que eu consiga uma coisa, eu grito. Para que o outro consiga outra coisa, eu grito. Para que eu... E como que a gente resolve uma situação dessa? Gritando mais alto para que os outros parem de gritar? Não funciona, gente. Como funciona? Já consigo? Não, ainda não. Meio longe de perguntar, o Renato está torcendo o nariz lá atrás. Não consigo. Mas a gente entende. Vocês viram como é que funciona? Eu entendo que o problema sou eu. Quando eu corrijo o meu problema, eu corrijo o problema do outro. Por quê? Porque o problema do outro quem causa sou eu. E se eu não gosto que gritem comigo, por que eu grito com o outro? Então são coisas que assim, você muda o ambiente da tua família quando você muda a tua atitude. Só que para isso você tem que entender que a atitude é tua, que é você que precisa mudar, que é você que precisa trazer isso para dentro da tua casa. Lá em casa a gente ficava assim, não, faça, agora, não resolve. A partir do momento em que um dá um passo para trás, ainda não está perfeito. Se eu tiver perfeito, eu não tenho nada contra vocês. Que eu sei do que Mas é assim, gente, são nas pequenas coisas. Nas pequenas. As mudanças, vocês viram que os exemplos que eu trouxe são mais práticos que o do Santo Agostinho, são coisinhas que cercam a gente. São as pessoas que nos cercam. É a nossa atitude em coisas simples. O trânsito é uma coisa que irrita a gente profundamente. A gente está ali, o trânsito, como assim, na tua frente sempre tem um andando mais devagar. Na tua frente sempre tem um que freia na hora que não é para frear. Que quer estacionar onde não pode. Sempre. Que a gente tem o nosso caminho, cabe a gente mudar a minha atitude. Não adianta eu querer descer lá e dirigir o carro do outro. Não resolve. Eu tenho que mudar a minha atitude. E isso vai mudar o meu dia. Porque o dia que eu saio de casa e o trânsito está caótico e eu entro no caos do trânsito, meu dia fica caótico. Agora, se eu conseguir me isolar disso, eu consigo ter um dia de paz mesmo passando um trânsito caótico. Só que para isso, eu preciso conhecer a mim. Não funciona? Não é prático? Não é eficaz? Está nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós um pouquinho de seguir a receita de Santo Agostinho. Que ele fazia. Por isso ele sabe funcionar. Então, é isso, gente. Que a gente consiga essas coisas. Porque quando a gente está falando aqui, parece muito óbvio, parece muito simples, parece muito prático. E aí a gente sai daqui e em 5 minutos não é mais prático. Daqui a pouco muda tudo. A gente já vai conversar e um já quer falar mais alto do que o outro e aí já esquece tudo que falou e pronto. Então, os nossos desafios são os desafios do dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de um espírito amigo sobre a paciência que para mim é maravilhosa. Ela fala assim, que sabe muito bem que a vida é feita de 1000 nadas que são picadas de alfinete. São os 1000 nadas, são aquelas picadinhas de alfinete que uma atrás da outra, se você for ver no final, é uma ferida gigante. Mas ela só fere por quê? Porque a gente se deixa. A partir do momento em que isso não faz mais parte, em que eu consigo compreender tudo isso, deixa de existir. A vida continua cheia de 1000 nadas. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada de coração. Essa reflexão de Santo Agostinho é maravilhosa. Cada vez que a gente faz, a gente relembra e a gente aprende mais um pouco, e daí a gente pensa que a gente tem tanta coisa para fazer no nosso dia a dia. E quem vem aqui sabe que a gente se prepara para trazer os temas para vocês, né? A gente se prepara quando a gente vem trazer alguma coisa aqui, mas quando a gente está falando, às vezes a gente aprende muito mais do que quando a gente está sentado ouvindo. Então, para a gente é maravilhoso poder estar aqui com vocês, trazendo
algo que a gente prepara com carinho, a gente estuda pra caramba para poder montar, pegar os textos, juntar um com o outro ali. A gente prepara isso bastante. Mas quando a gente vem trazer para vocês essa interação, o poder falar, o poder refletir, o poder olhar nos olhos de vocês, é tão importante, isso faz um bem muito grande para quem está aqui. Então eu agradeço muito de coração a oportunidade de estar aqui e vocês estarem me ouvindo. Obrigada. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada dia.